Primeiramente, professor Zeca Marques, muito obrigado por topar falar com a gente sobre a Rádio Unesp e, desde já, parabéns, né, pelas 3 décadas da emissora. Muito obrigado, Júlia Penariol, muito obrigado à TV Unesp pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esta jovem senhora de 30 anos, que é a Rádio Unesp FM. Para a gente começar, então, Zeca, eu queria que você falasse, né, o que significa ser diretor de uma rádio pública, uma rádio universitária, educativa, e que chega aí a 3 décadas de vida. Bom, para mim é uma grande satisfação, é uma honra, é um orgulho poder dirigir esta rádio, uma rádio que, quando eu cheguei como diretor em 2017, já tinha uma história, já tinha uma posição consolidada no quadro de rádios universitárias do país e também na radiodifusão da cidade de Bauru e região. É algo que só dignifica o meu currículo, porque poucos profissionais da universidade podem ter essa oportunidade de dirigir uma emissora universitária como é a Rádio Unesp FM. Então, é algo de muito orgulho, que só dignifica a minha carreira e que serve como uma experiência que eu vou levar, obviamente, para o resto da minha vida. Eu me lembro, Zeca, que em uma das primeiras entrevistas que você concedeu, acho que para o próprio portal da Unesp, quando você assumiu a direção da rádio em 2017, você apontava ali como uma das suas missões, né, aproximar ainda mais a emissora da própria universidade, da própria Unesp. Que balanço que você faz, Zeca, dessa missão que você próprio se estabeleceu e como que vocês trabalharam nestes 4 anos para tentar cumpri-la? Bom, eu entendo que uma rádio universitária como a Unesp FM, ela tem fundamentalmente de fazer a difusão e a divulgação de pesquisas, acontecimentos e eventos da própria universidade. Então, um dos princípios que norteava a minha gestão, que é esse que você citou, ele foi alcançado. A rádio começou a ser uma grande difusora do conhecimento que é desenvolvido, elaborado dentro dos muros da universidade. Isso passou a figurar em diversos programas, programetes de difusão científica, de opinião de docentes da Unesp. Então, eu entendo que esse princípio foi exitoso. O que faltou nesse tempo todo é a mão contrária, é fazer com que a universidade reconheça ainda mais a existência da rádio e a importância da rádio. Nós temos na comunidade unespiana muitos docentes, servidores e, especialmente, o corpo docente, que sequer sabe que há uma rádio dentro da nossa universidade. Não conhecem, não reconhecem e, às vezes, não valorizam a existência de uma emissora, o que, no caso das universidades paulistas, né, as estaduais paulistas, só há na Unesp e depois na USP, na Rádio USP. Então, o fato de haver 2 rádios públicas no estado de São Paulo, acho que é algo que a universidade, que a comunidade universitária deveria se orgulhar, e eu acho que ainda falta esse reconhecimento. Depende, obviamente, de ações da própria rádio, ações nossas, no sentido de fazer com que a nossa voz, o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Ô Zeca, não é segredo, né, para ninguém que uma das marcas da Rádio Unesp para a comunidade bauruense da região que acompanha, né, a programação da emissora é justamente a qualidade musical, né, a variedade musical que a rádio traz para os ouvintes. Em tempos de iTunes, serviços como iTunes, Spotify, a rádio ela precisou alterar alguma coisa nesta questão musical para tentar acompanhar essas novas plataformas, ou a rádio manteve a sua tradição musical? A rádio manteve a sua tradição musical, que é dar muito espaço para artistas independentes, artistas de início de carreira, e, obviamente, nós fugimos de uma lógica de mercado e faz com que, bom, hoje nem tanto, mas a indústria fonográfica ditava muito modas e ditava a presença de vários artistas no rádio no Brasil. No Brasil e, obviamente, em outros lugares também. Nós estamos livres dessa ideia porque nós não estamos vinculados a nenhum tipo de imposição do mercado fonográfico, do mercado musical, e por aí vai. Nada contra o que rádios comerciais fazem. Rádios comerciais têm o seu modelo de negócio estabelecido e nós respeitamos. Como rádio universitária, a gente foge dessa lógica de mercado e temos a liberdade de poder fazer uma programação diferenciada com artistas e, às vezes, canções que a gente não ouve comumente nas rádios convencionais. Eu acho que isso é uma virtude que a Rádio Unesp manteve e espero que mantenha para os próximos anos. O que acontece quando você cita essas plataformas como Spotify, Deezer, né, mesmo a Apple Music,
a pessoa que consome conteúdo musical nessas plataformas, ela, de certa forma, dita aquilo que quer ouvir. E nós entendemos que um dos papéis de uma rádio como a Unesp FM é fazer com que o ouvinte tenha acesso a coisas que ele jamais imaginou que poderia ouvir se fosse buscar uma playlist pessoal nessas possibilidades que a gente já citou. E eu acho que é preciso valorizar o trabalho de um programador musical que estabelece uma programação com começo, meio e fim. Um programa musical tem uma ordenação, tem um alinhamento de canções que obedece a um princípio editorial daquele programa. Eu acho que isso é bonito de respeitar, ouvir uma programação em que a gente pensa que alguém sentou-se à frente de um computador, fez uma programação musical para o deleite do ouvinte. E esses consumos individualizados, que são norma hoje na nossa sociedade, eles acabam prescindindo dessa tarefa que eu acho muito bonita e muito importante. É alguém propor uma programação musical para que outras pessoas possam aproveitar um conhecimento e um conteúdo que a gente, de maneira individualizada, não conseguiria obter nessas plataformas. Além dessa questão, né, de apresentar artistas, músicas, trabalhos para o público ouvinte, Zeca, quais outras marcas vocês imaginam que a Rádio Unesp deixa no seu público ouvinte? E já emendando, vocês têm ideia de quem é o público ouvinte da rádio? Se existe uma faixa etária predominante, alguma coisa nesse sentido? Há algumas pesquisas que não são muito recentes que diziam que a rádio universitária tem um público de meia idade, que ainda ouvia a emissora por meio das ondas convencionais, as ondas de antena, não é? E nos últimos tempos a gente dinamizou um pouco o alcance da rádio por meio do nosso conteúdo no site da Rádio Unesp FM. Então o público, nós gostaríamos que tivesse um público mais jovem, que o público universitário ouvisse a rádio, mas não há medições recentes que atestem isso, a gente fica, portanto, com esses dados que já tem aí cerca de 6, 7 anos. Lamentamos que a gente não tenha essa aproximação como gostaríamos, mas de qualquer maneira, uma das marcas que nós temos é um jornalismo que não busca a notícia sensacionalista, que não busca o escândalo, que não busca ganhar cliques ou audiência por meio de opiniões, comentários que buscam a polêmica pela polêmica. Nós mantemos uma certa sisudez de conteúdo informativo, porque, no fundo, né, a nossa rádio enquadra-se na categoria de rádio pública cultural e educativa. Não somos uma rádio comercial, não temos anúncios, não temos investidores, não temos patrocínios. Então, somos uma coisa pública que tem que zelar pelo interesse público. Nesse sentido, é uma rádio que presta informação, faz prestação de serviços e procura manter a sociedade informada com relação àquilo que a universidade desenvolve dentro das nossas instalações. E como que vocês se organizaram, Zeca, neste pouco mais de um ano de pandemia, para continuar levando essas marcas para o público ouvinte, né? De que modo que vocês operacionalizaram todo esse trabalho para levarem música, pesquisa científica, informação sem sensacionalismo para as pessoas em casa? Bom, nós temos um problema advindo com a pandemia, porque em março de 2020, quando o governo do estado de São Paulo determinou que servidores com mais de 60 anos estavam dispensados do trabalho por estarem dentro do grupo de risco, só nessa medida nós dispensamos 40% dos funcionários da rádio, 35%, ou seja, um pouco mais de um terço já teve que ser dispensada por causa da faixa etária. E nós mantivemos isso à risca, aliás, antes que o governo do estado determinasse isso, nós fizemos a dispensa desses funcionários, porque as nossas instalações, com qualquer emissora de rádio, elas têm um ambiente muito propício para a disseminação do vírus. Estúdios sem ventilação natural, estúdios fechados e pequenos, em que a transmissão poderia ocorrer de maneira fora do nosso controle. Nós mantemos uma programação musical com muitas reprises, infelizmente, e mantemos uma nota jornalística informativa de hora em hora, de segunda a sexta-feira, com conteúdo produzido pela equipe de jornalismo. As nossas dificuldades de manter teletrabalho, como a universidade vem mantendo há mais de um ano, está no fato de que não é possível que todos os nossos servidores possam contar com equipamento profissional nas suas casas, né? Não é possível eu levar uma mesa de som, de áudio da rádio para a casa de uma pessoa para que ela possa gravar de casa, não é? Então, as gravações são feitas em dispositivos pessoais, como aparelhos
de telefonia móvel, celulares. Alguns têm um software de edição de áudio nos seus computadores. Nós cedemos desktops da rádio para quem quisesse levar para suas casas os desktops de trabalho, mas temos uma limitação, né? Uma limitação que é espacial. E eu dou esse exemplo para a nossa equipe. Uma emissora como a TV Globo mantém até hoje reprise das suas telenovelas, que são o produto mais comercial que a emissora tem. Então, vejam que até uma empresa do porte das organizações Globo mantém dificuldades para que possam continuar com a sua produção de conteúdo. Então, nós estamos nessa lógica, né? Não é possível que todos os nossos funcionários mantenham o teletrabalho por limitações técnicas e de equipamento. E nesses 4 anos, Zeca, de direção da rádio, da emissora, existe algum fato que te marcou e que você vai levar para o resto da sua vida, seja um ouvinte, um programa que você acompanhou a produção, alguma coisa assim que você sente muito orgulho ou que te marcou de fato que você jamais vai esquecer? Bom, nós temos vários programetes que foram colocados no ar nos últimos 4 anos, programetes que fazem divulgação e difusão científica de pesquisas, iniciativas de docentes da própria universidade. Então, programas sobre canto das aves brasileiras, astronomia, cuidados com saúde e bem-estar, cuidados com os pets, com os animais de estimação. Então, são programas em que a gente colocou a voz da universidade para poder fazer um tipo de conteúdo que fosse útil para o nosso ouvinte e para a sociedade. Particularmente, né, como eu sou de família portuguesa, tive o prazer de poder dirigir, participar de duas grandes séries de música portuguesa, ao lado do João Flávio Lima, discotecário da rádio. Um deles é o programa Tudo Isso é Fado, que inclusive mereceu uma matéria especial de vocês, da TV Unesp, um programa sobre esse gênero poético musical português histórico, centenário, e que acabou se tornando patrimônio imaterial da humanidade na década passada. E depois dessa série de 15 programas sobre o fado, nós fizemos um programa sobre a música portuguesa contemporânea, artistas que sequer são conhecidos no Brasil, alguns com algum trânsito, mas poder levar ao ouvinte uma música de qualidade e, dentro daquilo que conversávamos há pouco, fazer com que o nosso ouvinte possa ter acesso a coisas que ele jamais teria numa rádio convencional aqui no Brasil. Eu acho que não só a questão musical, né, Zeca, mas esses programas como o do Fado, por exemplo, que você citou, vocês trazem informações, né? Não é simplesmente um ouvir música. A pessoa que acompanha esse programa, ela absorve músicas novas e muitas informações sobre aquele gênero, sobre o artista, né? Essa é uma marca da rádio, né? Durante essas duas séries, foram 15 programas cada série, 15 programas com o Tudo Isso é Fado e 15 programas com a música portuguesa contemporânea. A nossa ideia, obviamente, era também contextualizar o artista, contextualizar aquela iniciativa, aquele gênero musical, fazer com que o ouvinte pudesse ter acesso a uma plena de informações que permitisse, inclusive, um consumo mais qualificado daquela canção, daquele movimento musical. Legal, Zeca. E para a gente finalizar, então, qual que é o futuro que você vislumbra, Zeca, para a Rádio Unesp, uma rádio universitária? Para que caminho que você acredita que ela deve se direcionar? Bom, eu acho que a rádio deveria levar a cabo algumas iniciativas que tivemos nos últimos anos e que talvez eu não consiga concluir. Dinamizar a nossa comunicação por meio do nosso site, fazer com que o nosso site possa ser mais dinâmico e conter os programas musicais, informativos e jornalísticos que nós levamos ao ar, e, obviamente, fazer com que nós tenhamos um alcance maior com o nosso público, especialmente interno da universidade, com corpo discente, servidores e docentes, e fazer com que a sociedade possa ver na nossa rádio o cumprimento de um princípio público. Nós somos financiados pelo dinheiro público, pelo dinheiro que vem da própria universidade, mantida pelos impostos do contribuinte do Estado de São Paulo. Então, eu acho que a rádio tem que continuar trilhando esse caminho e essa missão, que é devolver para a sociedade um bem que é de todos. Bacana, Zeca. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a TV Unesp, a nossa co-irmã, que também completa 10 anos em 2021, e vida longa, tanto a TV Unesp como a Rádio Unesp FM. Muito obrigado.